Olá, boa tarde. Estamos começando o Mulheres Poderosas. Estávamos com saudades. Essa semana, como é que foi? Já entrou com a gente, já está aí no chat, já está ligadinho para bater um papo aqui conosco? Nossos convidados de hoje, mais do que especiais, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios da UTV, Davi Carrano, que é zootecnista, treinador e juiz de morfologia do Aras Fazendas Interagro. Criação de cavalos lusitanos. Este é o nosso assunto de hoje. Também conosco, Luiz Carlos Franco, que é jornalista e assessor de imprensa da Interagro. Boa tarde, meninos. Boa tarde. Bem-vindos. Eu gostei dos meninos, né? No programa feminino, ótimo. Olha, daí vocês se referem a nós como meninas também, claro, né? É técnica, claro. Né, Cláudia? Meninas poderosas. Meninas poderosas, é técnica. Olha só, existe uma curiosidade que me chamou muito a atenção. Nós estamos falando do Aras Fazendas Interagro, o maior criador de cavalos lusitano do mundo. Sim. A fazenda situada em Itapira, Brasil. Sim. Se cavalos lusitanos são cavalos portugueses, estamos falando de uma raça em destaque, de um Aras em destaque no Brasil. Achei muito interessante e queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Não é tão difícil de entender quando a gente vê as dimensões do Brasil como um país continental e Portugal um país que não tem uma área tão grande assim. A criação em Portugal é muito menor do que a brasileira hoje. É o segundo maior plantel, vamos dizer. A gente ainda tem um plantel grande no México, na França, temos muitos criadores de lusitano, etc. Hoje, o maior plantel não longe de Portugal é o brasileiro, e depois, se eu não me engano, o mexicano, francês, aí tem muito espanhol já criando cavalos lusitanos também. E é muito mais fácil, inclusive pelo nosso clima e pela nossa terra, nosso custo de produção e manejo é muito mais simples do que criar cavalos na Europa. Você imagina uma área de 446 hectares em Portugal para criar cavalo lusitano, que é o tamanho da Interagro, né? Então, esse tamanho, se eu não me engano, é exclusivamente de pastagens. Sim. De pastagem. É só a pastagem, a parte realmente utilizável. A fazenda, Fora enfim, toda a estrutura. É maior, toda a estrutura, os caminhos, as pistas e todo o resto. As áreas de água e as áreas de preservação não estão nessa conta. Isso é exclusivamente de capim para os cavalos, né? Ô, Davi, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória como treinador, zootecnista, treinador e juiz de morfologia, né? Eu sou zootecnista, eu comecei a trabalhar na Associação dos Criadores do Cavalo Lusitano, com o então presidente Tony Pereira, que foi um grande mestre para mim e quem trouxe o cavalo lusitano novamente para o Brasil. A primeira vinda oficial do cavalo lusitano foi em 1808 com a vinda da família real, onde vieram muitos cavalos e com a corte, etc. Dom Pedro era um aficionado pela equitação e pelos cavalos e tudo. E eu trabalhei alguns anos exclusivamente com a associação. Depois eu passei a trabalhar diretamente com a marca Top, com o seu Tony Pereira. Trabalhei alguns anos também com o Vitor Oliva, quando ele estava montando o Aras, e o Moinho Santo Antônio, que tinha umas apresentações de cavalo de noite, um espaço para leilões, e eu cuidava um pouco dessa parte aqui na Moca, exatamente. E aí eu tive mais envolvimentos também com o Paulo Salles, com o Jaime Monjardim, com alguns outros criadores, e em algum tempo eu dei consultoria para vários outros criadores. Hoje em dia eu ainda dou algum tipo de consultoria. E depois eu sempre gostei muito de equitação, mas nunca tinha feito isso profissionalmente. E é um esporte tão fascinante que eu com quase 40 anos resolvi... Se empolgou e resolveu... Me empolguei. Você vive disso? Eu vivo disso. Eu tenho um pequeno centro de
de treinamento de cavalos, a maior parte deles lusitanos. Eu não sou fechado no lusitano, tem animais em treinamento no meu centro que chama Mané de Santa Adelaide, em Cotia, de outras raças, em Cotia. E hoje eu vivo disso, eu não imaginei, mas nas últimas Olimpíadas, o atleta mais velho de todas as Olimpíadas era um senhor japonês no adestramento clássico, porque é um esporte que ele, acho que foi para a Olimpíada com 68 anos, alguma coisa assim. E a mais jovem também, né? E a mais jovem da Olimpíada eu não tenho certeza, a mais jovem do adestramento, da história do adestramento, foi a Luísa Almeida, que se classificou para as Olimpíadas da China quando ela tinha 15 anos. Quando ela foi para as Olimpíadas, acho que ela já tinha 16, mas foi a atleta do adestramento mais jovem da história a se qualificar e participar de uns Jogos Olímpicos no adestramento clássico. E o Luiz Carlos, já sei que não entendia muito de cavalo até que começou com essa assessoria, se apaixonou e hoje tem cavalo também. Pois é, eu fui chamado pela associação para fazer um leilão da raça, e acabei virando comprador de um dos animais do leilão. De lá para cá eu nunca mais larguei o lusitano, ou ajudando o primo. Eu tenho 2 primos, um que parou de criar e outro que cria, é um grande criador, Rocas do Volga, que vai estar no leilão Interagro agora de sábado com alguns animais montados e potros. E eu cheguei a criar, mas eu não aguentei, não tinha bolso e estrutura suficiente. Se você não tem pasto, você não tem condição de criar cavalo. Hoje eu sou só um usuário do cavalo lusitano. O leilão é próximo sábado? É nesse sábado agora, em Itapira, às 13 horas, todo mundo convidado. Aberto, você não precisa ser especificamente um criador de cavalos para estar no leilão. Não. Aliás, para quem é criador, o que interessa é o usuário, né? Para que mais gente produzindo mais animal se você não tem saída para ele, né? Então, o usuário é muito bem-vindo. E o que é fantástico, como é que eu me apaixonei pela raça, só um breve histórico, a gente estava passeando em Campos do Jordão com os manga larguinhos, que me perdoem os criadores de manga larga, e de repente saiu um casal montado em 2 lusitanos, lindos, o casal e o casal de lusitanos. Eu achei que eu estava montando num carrinho de segunda, de lá para cá eu prometi que eu só ia montar lusitano. Ele é muito fogoso, o animal. E a gente tem que considerar aí a qualidade do plantel brasileiro, conseguida graças à aquisição de animais de grande nível vindos de Portugal, como você comentou, né, Davi? Numa criteriosa seleção feita pelos criadores nacionais. Sim. Está aí o destaque da Interagro. Sim. Os criadores nacionais são os maiores do mundo ou não tem? Não, a Interagro é a maior criação de lusitanos do mundo hoje. E o maior criador, eles já criaram mais de 2.000 animais, já nasceram na Interagro. Não necessariamente o número de animais talvez que estejam fisicamente hoje na fazenda, né? E o seu Tony Pereira, o João Carlos Souza Meirelles e o Dr. Enio Monte da Fazenda Itapuã, que ainda cria cavalos de hipismo, Warmbloods e cavalos BH, trouxeram uma quantidade grande de éguas e garanhões muito importantes de Portugal. A Interagro foi a que acho que passou mais tempo importando animais portugueses. E há 2 anos atrás, se eu não me engano, eu estava em Portugal na exposição nacional que acontece em Lisboa, no Festival de Lisboa, do Lusitano, e o Dr. Paulo Gonzaga, que é o dono da Interagro, recebeu uma homenagem e reconhecimento como o maior criador de lusitanos do mundo. E depois, num discurso do arquiteto Arsênio Raposo Cordeiro, que é um grande criador e entusiasta português e um arquiteto muito importante português também, fez um agradecimento não só na quantidade, mas tem um trabalho do Dr. Paulo dentro da Interagro para manter fechadas algumas linhas de sangue talvez já perdidas em Portugal. Então ele fez um agradecimento pelo desprendimento do Dr. Paulo de manter
a Interagro como um banco genético da raça, maior inclusive do que em Portugal. Então tem dentro da Interagro, no programa de cruzamentos, etc., além de buscar a montabilidade, as aptidões raciais, esportivas e etc., em manter algumas linhas puras, fechadas, genéticas. Talvez hoje a gente não tenha tanto interesse em determinada linha, mas que ali na frente a gente vai cruzar ou descobrir que tem alguma coisa que é importante naquela linha. E isso tudo está dentro da Interagro como se fosse um grande banco genético da raça. Eu quero saber de toda a estrutura da Interagro, mas antes eu quero saber um pouco do diferencial da raça lusitana. Um dos aspectos aí que eu tenho conhecimento é pela nobreza e pela docilidade da raça. Docilidade é um nome bonito, mas eu acho que mais especificamente, eu acho que eu gostaria de usar um termo montabilidade. Porque um cavalo ele pode ser muito dócil, mas ele pode não ser muito fácil de para o atrelamento ou para fazer. Ou atleticamente ele não pode com alguns exercícios, é difícil para ele. Então, acho que montabilidade é uma palavra que eu gosto e que engloba a docilidade, a aptidão esportiva, a flexibilidade, a facilidade para aprender os exercícios, o caráter, a personalidade, isso tudo. Além da beleza. No primeiro congresso internacional que aconteceu em Lisboa 2 anos atrás, muitos portugueses falavam: o cavalo lusitano ou o cavalo ibérico é o cavalo de sela mais antigo do mundo. E algumas linhas questionavam isso, do cavalo ibérico ser o cavalo mais antigo de sela do mundo. E através de uma técnica que chama DNA mitocondrial, eles provaram que se o cavalo ibérico, o lusitano, não é o cavalo de sela mais antigo do mundo, é tão antigo quanto o cavalo de sela mais antigo do mundo, porque algumas potrancas lusitanas que estão hoje em Portugal têm uma relação genética com essa técnica que chama DNA mitocondrial, com alguns artefatos de 5 ou 6 mil anos atrás. Agora me perdoa, eu não vou saber dizer exatamente de quando aconteceu a domesticação do cavalo. O primeiro animal foi o cachorro a ser domesticado, depois o gato, aí o gado. O último dos grandes domésticos foi o cavalo a ser domesticado. E o cavalo ibérico, algumas potrancas lusitanas, têm ligação genética, têm descendência desses artefatos e desse material encontrado arqueologicamente, etc. E o diferencial também no porte, como a gente falou, na beleza, né, Luiz? Exatamente. A nobreza me chama muita atenção pelo seguinte: é um cavalo que foi usado, e é usado ainda em touradas. E ele dá o corpo, ele salva o toureiro antes de provocar qualquer coisa, e ele sai com uma velocidade fantástica e dando o corpo para o touro, livrando o toureiro. É muito bonito, é um balé, né? É um balé. Nos esportes, quais a raça se destaca? Sem dúvida, na tourada, que a gente não tem tourada a cavalo, o rejoneo, a gente não tem nenhum tipo de tourada aqui. O lusitano é um cavalo que se destaca muito, muito. Originalmente, a tourada foi sempre a cavalo. Era uma técnica utilizada para treinar os cavalos para a guerra. E aí o rei de Espanha proibiu as touradas, e a corte proibiu as touradas na Espanha, e as pessoas começaram a torear escondido. E para levar todo o circo e montar toda a estrutura da tourada, às vezes o cavalo não estava presente, começaram a torear a pé. Aí nasceu o toreio a pé. Mas a tourada era uma técnica para se treinar os cavalos na habilidade para a guerra. E o cavalo ibérico era conhecido em todo o mundo pela habilidade da guerra e do combate. Ele talvez não fosse o cavalo que chegasse antes, mas na hora do combate era o cavalo mais ágil. E os ginetes, a gineta, os cavaleiros... Nossa, olha a história.
Os cavaleiros ibéricos eram reconhecidamente superiores. Os italianos iam buscar instrutores portugueses, ibéricos, espanhóis, e tem grandes estátuas e histórias e tudo da gineta, da montada desse cavalo. Então, esses caras todos selecionavam um cavalo para eles. The best, né? E muito ágil. E é um cavalo que está sendo montado há milênios, né? Para um leigo diferenciar a raça. Boa pergunta. Tá falando, ele dicas. começou a falar que você lembrar das cruzadas, até as cruzadas, eu estava viajando. Não, depois ele volta, ele volta na utilidade do cavalo em várias áreas. Cruzadas, já estava nas cruzadas. E o cavalo lusitano, hoje, que tem a mesma origem do cavalo espanhol, mas em determinado momento a seleção do espanhol foi, que muita gente fala andaluz, e existem, aqui a nossa associação nasceu como Associação do Cavalo Andaluz, que misturava espanhóis e lusitanos. Mas depois os espanhóis começaram a selecionar um pouco mais por beleza, e os portugueses continuaram a selecionar pela função em 3 linhas mais fortes, que a gente pode até falar, que são 2 linhas dentro de 2 famílias, que são a família Veiga e a família Andrade, e a linha da Cudelaria Nacional, que é um criadouro, uma cudelaria do governo português. A palavra em português para uma fazenda, um espaço de criação de cavalos, é cudelaria. Aras é uma palavra que a gente usa no Brasil, que a gente trouxe do francês, arra. A palavra portuguesa para fazenda de criação de cavalos é cudelaria. Não é aras. Aras é uma palavra francesa que... Mas a gente Deixa eu pegar viajou uma carona na aqui no que ele história, que a falou. gente viajou na história aqui, ele foi longe, como ele mesmo diz, já viajei, História. né? Dicas para identificação. Então, isso eu quero pegar carona Da nisso que você está raça. falando e no que ele falou. Quando ele fala Andrade, é um cavalo mais comprido, vai para o leigo. Quando ele fala Veiga, é um cavalo mais estruturado, mais enxuto e excelente para tourada. Mas o que ele não respondeu, assim, para que serve o lusitano? Para que esporte tudo. hoje? Vamos pegar uma pergunta lá de trás. Na verdade, para onde as pessoas estão se direcionando dentro do lusitano é para o adestramento clássico. O que seria o adestramento clássico? É uma prova olímpica. A palavra adestramento aqui no Brasil algumas vezes é interpretada de uma maneira meio circense, que não é verdade, é uma coisa muito clássica, é como se você fosse estudar música clássica. Aqui no Brasil o maior esporte equestre é sem dúvida o salto, quando você vai para pequenos centros, etc., e as pessoas estão saltando. A gente perde uma infinidade de usuários da equitação, porque tem medo de saltar e porque foram mal iniciadas na equitação. Porque antes de eu saltar um obstáculo, eu preciso aprender a controlar e montar o meu cavalo. E fazer um trabalho de adestramento antes de saltar. E a maior parte dos centros equestres aqui no Brasil, o Luiz acho que sabe também confirmar isso comigo, faz salto e inicia os novos usuários sem muito critério sem muita base de adestramento. É como se você fosse estudar música e vamos estudar música clássica primeiro, como se você fosse estudar dança e você aprender a estudar Os fundamentos técnicos antes. Isso é o adestramento. Eu li a respeito da Interagro, fui pesquisar para a gente ter esse bate-papo aqui, e também me chamou a atenção a lida diária de todos os funcionários da Interagro com os animais é de uma grande delicadeza a todo momento. Queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Tem gerações nascidas lá, e um fato curioso é que nós temos um condutor, o termo técnico eu não sei, para trelagem, e ele foi superado pelo próprio filho que nasceu na Interagro. Quer dizer, é mais do que pai para filho, né? Um aprendizado, é uma escola. A gente tem um depoimento dele, não sei se está disponível. A gente tem no vídeo, E seria interessante. Vai soltar. Meninas,
Switcher, vídeo no ponto. A gente pode... As exuberantes colinas de uma antiga fazenda de café são hoje o lar de 500 dos mais refinados lusitanos do mundo. O Aras Interagro está situado na região de Itapira, a 1h30 da mais agitada cidade brasileira, São Paulo. Os 446 hectares são divididos em piquetes que circundam o centro do Aras, onde estão localizadas as instalações. 2 picadeiros cobertos, 1 picadeiro descoberto, pistas de adestramento, equitação de trabalho e atrelagem em medidas oficiais, 6 pavilhões de cocheiras, pavilhão de atrelagens, centros veterinário e administração. Um tour pela fazenda mostra os cavalos agrupados por seções. Em um pasto, os potros da desmama são preparados para serem enviados para a fazenda secundária, a apenas 15 minutos da principal, onde permanecem até os 3 anos, retornando para a reprodução e desbaste. O Interagro cruza aproximadamente 160 éguas por temporada de monta, com os mais conhecidos garanhões da raça. As éguas são mantidas em grupos de aproximadamente 20 em cada pasto, assim como os potros e potras. Os garanhões contam com paddocks individuais, próximos das cocheiras. Um cavalo de bom temperamento está no topo da lista de exigências de qualquer aspirante a cavaleiro. Na Interagro, isto é algo que a equipe desfruta diariamente. A importância dada à docilidade dos cavalos Interagro é reflexo da maneira como os funcionários são instruídos a manejar os animais. Muitos dos funcionários atuais são nascidos da Interagro e aprenderam desde muito jovens a filosofia e cuidados com seus pais, tios e avós. Antônio, um dos mais antigos funcionários, com mais de 25 anos em Interagro, passa seus dias treinando cavalos, tanto montados quanto em trabalhos de solo. E aqui a gente tem uma família aqui, né? E são os amigos, conhece desde criança, então, e é um orgulho para a gente trabalhar com a raça lusitana. Cavalo Interagro, tradição, qualidade, idoneidade, prestígio internacional. Os números falam por si. 39 anos de criação do puro sangue lusitano. 1.806 animais com ferro Interagro nascidos até a geração F. 540 animais vendidos no Brasil. 224 animais exportados. 21 leilões nacionais de adultos já realizados. 5 leilões internacionais, sendo 3 deles do exterior. 10 leilões de potros. Dezenas de cavalos Interagro competindo com sucesso no Brasil e no exterior. Melhor criador de puro sangue lusitano do ano. Estes números explicam o maior valor de mercado do cavalo Interagro e representam uma garantia que só a Interagro pode oferecer. Contra números não há argumentos. O leilão Interagro, em suas diversas versões, é pioneiro dentro da raça. O Interagro é, desde a década de 90, o maior criador mundial de puro sangue lusitano e que realiza hoje o único leilão de potros puros da raça, com idade inferior ou igual a 1 ano. Aí a gente conheceu um pouco, porque a gente está falando, Interagro, ver as né? imagens dos cavalos, né, da raça, E do lugar, e um pouco né? do espaço da Interagro. E o seu Antônio, que a gente acabou de citar aqui, com o depoimento do vídeo. Tem um número enorme de funcionários da Interagro que nasceram lá dentro, e casam lá dentro. E... A maioria deles, inclusive, eu tive vendo. Achei interessante, porque torna-se Uma família. uma família, né? Bárbaro. Agora a gente está falando em que valores aí para um cavalo, meninos? Eu sempre falo assim, as pessoas falam assim, quanto eu vou gastar num cavalo, etc. Eu falo assim, entre 5 a 150 mil reais. Pô, mas tem uma diferença. Aí eu hein? falo, então vamos diminuir entre 15 e 50. É difícil falar. E é bom investimento, o cavalo? Sim, é um ótimo investimento. Se você mandar ele para treinar comigo, então, é maravilhoso. Para você. Claro. E para a pessoa também, porque você vai ser muito feliz. É um hobby, é um esporte.
e que a gente usa o cavalo, que é um ser vivo, que come, se alimenta, que acorda de mau humor ou não, tem personalidade, mas é uma experiência... Fica doente. Fica Cavalo doente. de mau humor? Como seria um cavalo de mau humor? Igual uma pessoa de mau humor. Prende ele muito tempo para você ver, deixa ele... É um cavalo, uma baia normalmente é menor do que essa sala. Eu sempre pergunto para os meus cavaleiros, eu falo assim, a baia do seu cavalo é maior ou menor do que o seu quarto? E a resposta é sempre, a baia do meu cavalo é menor. E ele passa das 24 horas do dia, mais de 20 ali dentro. Ele está acostumado com isso. Há milênios ele é selecionado, principalmente um cavalo como o lusitano, para ter esse tipo de vida. E para sair da baia e estar pronto para a guerra. Tem muitos cavalos que a gente solta, eles ficam desesperados para voltar para a cocheira, porque segurança, ele é uma caça, reconhecimento ele é um do predado, local, o cavalo, né? Os predados, a caça tem as orelhas virando, a maior parte dos herbívoros tem um campo de visão maior, tem sempre pronto uma descarga de adrenalina para fugir, etc. E nós somos predadores. A gente tem o olho para frente. Quando eu falo com você, eu olho para você e eu me comporto como um predador. Eu vou e a gente tem que estabelecer uma relação de confiança entre a presa e o predador. Ele tem que se sentir não predado por mim, mas protegido daquele predador, que não é sempre o que acontece. Na minha casa a gente ensina isso. Então, estabelecer essa relação tem várias nuances e várias maneiras da gente fazer isso. Deixa eu pegar uma muito carona. Fascinante. Não é bem por aí, mas é próximo. Só para o leigo, eu tinha até o domingo passado uma ninhada de Rottweiler. A ração do Rottweiler infantil para filhote, eu com o valor dessa ração, eu alimento meu cavalo por um mês. E eu só preciso um pouco mais de feno. Depois que você faz esse investimento no cavalo, se você não quiser ser só um usuário, passear com ele, é muito mais em conta do que alimentar um cachorro, por exemplo. Cachorro grande, claro. Mas não tem, né? Nada disso a gente quer pensar na hora que Mas é importante vem a paixão pensar. e que se queira adquirir um animal. Mas se é você importante quer, pensar. Meu filho é um apaixonado, meu filho é médico veterinário, um apaixonado por cavalos e... Ainda bem, né? Tem loucura, né? Tem loucura por cavalos. E eu já, numa ocasião, quando o primeiro cavalo que o Pedro teve, uma eguinha baia que a gente comprou porque ele tinha loucura e a gente botou no sítio, ele tinha 2 anos de idade, né? E era um garotinho de 2 anos montando aquela eguinha e apaixonado pela coisa. Depois outros cavalos vieram, até que ele foi morar, com 15 anos, ele foi morar em Bastos, numa academia de judô, e o cavalo ficou aqui e sob os meus cuidados. E aí a gente tinha uma cocheira que ele ficava em Bragança, porque eu não tinha mais o sítio, não tem espaço, e a gente notou que o cavalo estava emagrecendo e maltratado. Aí eu levei para um terreno ao lado da minha casa e eu todos os dias ia cortar feno fresco, aliás, todos os dias não, 2 vezes por semana eu ia cortar feno fresco para dar para oferecer para o cavalo, para engordar, e recuperei o cavalo quando ele voltou ele vinha de Bastos, feliz da vida, mas eu sei o trabalho que é alimentar um cavalo. Mas imagina uma loura com uma foice na mão e uma caminhonete no meio do mato, buscando feno fresco, porque era a saída aí para a recuperação desse cavalo que estava maltratado na cocheira, né? Então eu tenho uma experiência assim, de muito trabalho com um cavalo. Agora, também sei que quando você se apaixona, não tem. Não me fale em preço, não me fale em custo. Paixão é paixão, né? Paixão é paixão. Depois você desenvolve como ele estava falando, essas etapas de trato, de relacionamento e aí de namoro. O cavalo chega a você largar a rédea e vou fazer só o que você pede, ou com a boca ou com o pé.
É uma afinidade, é como nos cães, é como nos outros animais. Tem que existir essa afinidade entre o condutor, o proprietário e o animal. Tem uma coisa da personalidade. Alguns cavalos têm uma personalidade que não casam com a sua. Então, achar o seu cavalo é uma arte também, né? Você saber, eu como treinador, saber que cavalo pode casar com tal cavaleiro pela personalidade e etc. Que nem sempre é uma E essa regra. busca, Davi, como é que... Vamos à parte prática da história. Digamos que eu queira adquirir um cavalo, eu vou até a Interagro, ou eu vou ao leilão sábado, né? E eu tenho essa assessoria para isso. Você tá lá. O que você indica para que se fazer na prática isso? Para Eu conheço, quem quer eu conheço alguns cavalos do leilão, conheço os cavalos do leilão, e a gente conversando e você me falando, não, eu quero um cavalo para ficar no terreno vizinho da minha casa e eu vou cortar capim para ele, vou servir e vou ter ele como bibelô. Não, eu quero ir para as Olimpíadas, depende muito do objetivo que você quer. Nesse leilão a gente tem já cavalos montados, cavalos que já estão em treinamento, e a gente tem muitos potrinhos, que têm perto de 1 ano de idade. Então eu comprar um potrinho, eu comprar uma promessa. É um bilhete de loteria. Porque você ainda vai descobrir essa personalidade. Exatamente. E depois... E ajudar a formar também. Ajudar a formar, desse exatamente. Treinador e tudo mais. Exatamente. Ajudar a formar, e na hora de iniciar os treinamentos, da gente fazer a doma, dele sair do campo e passar da vida do campo para uma vida de cocheira e de treinamento, de trabalho e etc., o início é muito importante para justamente ele passar a confiar no ser humano, que é um predador, como um protegido desse predador. E aí a gente tem alguns cavalos para indicar, olha, acho que esse cavalo vai ser mais o seu perfil. Tem pessoas que gostam de cavalos mais quentes, tem pessoas que gostam de cavalos com muita energia, mas também precisa saber controlar isso, né? Com certeza. E os potrinhos, a gente vai muito pela genética, né? Que às vezes tem pessoas que vão pela cor, às vezes pessoas vão simplesmente pela genética ou pelo tamanho, ou porque te falou alguma coisa. Mas a princípio, eu tenho a impressão que se eu fosse adquirir um cavalo, a princípio eu ia pelo padrão. O porte, a cor. A cor é o que chama mais atenção hoje, item, né? A gente Falou de viu aí no genética para quem não entende mais, né? Cavalos, mas eu tô falando da gente, do dia a dia, para aquele comprador e para aquele que pretende ser um usuário que vai chegar no leilão no sábado, por exemplo, né? Dicas para quem está interessado e tem alguma dúvida. E vai conversar com as pessoas que estão lá, comigo, com o Luiz ou com os funcionários. Normalmente uma pessoa que vai para um leilão, viu alguma coisa na internet, já deu um Google, já deu vídeo, já viu o cavalo. Já viu vídeo, já escutou, já leu um pouquinho do assunto. Aliás, interagro.com.br/2013 você pode ver todos os animais, inclusive em movimento. Será que a gente tem tempo de soltar o site? Meninas, se tiver um tempinho, prepara o site aí, www.interagro.com.br. É isso? /2013. Solta no ar pra gente. Pode me interromper e soltar direto? Deixa o áudio aberto que a gente vai tem todos os animais montados e os potros também. E aí você vai ver uma variedade de cores que, se você for louca por cor, tem para escolher. Altura, mas é o que normalmente chama a atenção. Eu que sou cavaleiro, deixo a cor, é óbvio que um cavalo com uma cor linda, um cavalo negro, de uma etc. Silvia, uma Cláudia leigas, não do cavaleiro. Mas já tá quando você vier me pedir a minha opinião e você vai falar assim, não, eu quero montar, aí eu vou falar, então vamos muito mais pro lado da montabilidade do que pela cor, porque
Tem uma coisa do ego, né, do cavaleiro. Eu quero montar um cavalo lindo, com a crina linda. Aquele porte, A coisa... aquela pelagem. Mas quando Nossa, a gente viu animais aí bárbaros. Mas quando a gente está lá em cima, eu e meu cavalo e eu, a cor dele não me importa. Não me importa. É como gente, né? Como exatamente. Deveria ser, né? Da mesma forma. Exatamente. Se tiver, me deem um retorno se a gente for por o site, que eu quero fazer uma chamada. Eu quero falar um pouquinho mais sobre esse leilão de sábado. Aonde, quando, como, aonde e tudo. Me conta. Itapira fica 1h50 se a gente observar bem as regrinhas de velocidade. Né? De São Paulo. Bandeirantes de Dom Pedro, Ademar de Barros, e você está na... Como é que é o nome da... Santo Antônio de Santo Posse. Antônio de Posse. Tem um mapinha no site, no como chegar? Tem lá, como né? chegar, a gente também tem o contato para ensinar. Às 13 horas de sábado, O início do leilão. coincide com as provas da associação, e o Davi pode falar melhor quais são essas provas. Na própria fazenda. Na própria Tudo isso fazenda. Na própria fazenda. E às 13 horas para 14, vai depender muito do término das provas, começa o leilão. Esse leilão vai durar aí de 2 a 3 horas, depende muito dos lances, da briga pelos animais. Esse seria o 14º leilão? Esse é o 14º. A Interagro, desde 92, ela foi pioneira em leilões da raça e, desde então, nunca parou de fazer leilão anualmente. Inclusive com leilões internacionais nos Estados Unidos, em parceria com a Rocas do Volga. O número de animais eu não tenho de cabeça. Eu sei que são 9 montados. É um leilão por ano? É um leilão por ano. São 9 montados. Um leilão por ano, mas durante alguns anos aconteceram 2 leilões. Um no Brasil e um nos Estados Unidos. O ano passado... Eu tenho alguns números aqui, olha só, das fazendas Interagro. 39 anos de criação do puro sangue lusitano, 2.185 animais com ferro Interagro, nascidos até a geração 2012, 2013 aí, 620 animais vendidos no Brasil, são números mais atualizados até, 251 animais exportados, 24 leilões nacionais de adultos já realizados, 7 leilões internacionais, sendo 3 deles realizados no exterior. Isso. Né? 14 leilões de potro, que é esse que vai acontecer no sábado, o 14º leilão, 20 capas de revistas internacionais. E agora em agosto a Dressage Today deu o Bomilcar Interagro na capa. É um cavalo da Martina que faz equitação lá para Interagro. E há 2 ou 3 meses atrás, a capa da California Riding Magazine foi o Alarico Interagro, que é um cavalo que teve um curso na minha casa de fisioterapia equina, e esse cavalo foi pintado, a musculatura do cavalo foi pintada por fora do cavalo. E depois a gente soltou ele em liberdade, eu fiz essa foto e foi capa da California Riding Magazine, que é o Alarico Interagro. Você vê que as bíblias, né, do cavalo estão prestigiando a... Com certeza, além de... genética. Olha, os números aqui para eu falar, a gente ia encerrar o programa e ainda ia ter que ter mais horas. As publicações didáticas a respeito. O Davi, lindo, né? Tem o nome aí naquele material que eu te dei? Os animais que a gente tem no sábado lá para leilão. Queria que vocês falassem um pouquinho. A gente tem lá alguns animais, aquele cavalo preto, é o escudeiro Interagro, que estava no vídeo agora. A gente tem... Ele está no leilão. Ele está no leilão. A gente tem 6, 7, 8 com cavalos do Rocas do Volga. 9 animais montados e depois os potros que entram em duplas. Né? Entram 2 potros. Normalmente eles são irmãos paternos, ele tem uma genética muito parecida e fisicamente também na qualidade eles são parecidos. E imediatamente após o lance, você tem que dizer se você quer o lote A ou B. E o lance anterior tem a opção de ficar com
com o segundo lote, né? Deu para entender? Deu. E, se não, esse potro fica na Interagro. É uma Isso. maneira que a Interagro tem de mostrar que ela está colocando bons animais geneticamente e morfologicamente de qualidade. Porque se eles colocam 2, se você quiser comprar os 2 você pode, mas se ficar na Interagro não tem problema nenhum. Fica feliz. Fica para adestrar o bichinho. Para ser recriado e montado e treinado lá, né? Olha só, entra no site, dá uma olhada, fuça tudo. O site, aliás, é muito interessante e cheio de informações. www.interagro.com.br. E aí você já vê lá a localização, o mapa do local da Interagro para estar lá sábado, agora, sábado próximo, dia 13 horas. 31, a partir das 13 horas, já chega às 13 horas, as provas. Na verdade, você pode chegar cedo. Pode, porque porque tem prova. Desde cedo tem provas acontecendo. Vai estar acontecendo uma etapa do Campeonato Brasileiro de Equitação de Trabalho. Equitação de Trabalho é uma modalidade que está crescendo bastante na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil. O Brasil já foi campeão mundial individual de equitação de trabalho e vice-campeão por equipes no campeonato mundial que aconteceu na Europa. É uma modalidade que tem 3 partes. Eu tenho uma parte que a gente chama de ensino, que é adestramento. Então eu tenho uma prova de adestramento. Depois eu tenho uma outra prova que a gente chama maniabilidade, tem vários obstáculos, tem uma ponte. Simula, né? Simula o trabalho. Tem uma porteira para abrir, tem um pequeno salto, tem uma vara, eu tenho que pegar com uma vara de bambu uma argola. Eu tenho muitos movimentos de galope e muitos movimentos que têm que ser feitos ao passo. Eu preciso passar em cima de uma vara lateral sem derrubar algumas bolinhas de tênis que tem uma das modalidades que mais demonstra as habilidades do cavalo lusitano. De ambos, né? E do cavaleiro também. Do cavaleiro, é uma prova com muito certeza. interessante, tem um apelo para o público muito bacana. E no sábado, antes do leilão, a gente vai ter essa prova de maniabilidade, que é a prova com os obstáculos, onde os juízes atribuem uma nota pela maneira como o cavaleiro abordou o obstáculo. Ele tem que abordar o obstáculo com técnica. Não adianta simplesmente eu passar para o lado de lá, eu tenho que fazer da maneira correta. E depois do leilão, a gente tem a final, que é a mesma prova de obstáculos, mas contra o relógio. Então, aí não importa muito a técnica, é contra o relógio e eu não posso derrubar o obstáculo, eu tenho que fazer isso tudo. É uma prova muito interessante. E, aliás, com refletor, provavelmente, né? Porque sim, vai lá de manhã até... A pista da Interagro já está toda iluminada definitivamente, não é uma coisa provisória, tem uma iluminação bacana. Então, além de tudo, fica como dica para você, o seu sábado aí já está programado, vai fazer um passeio, vai de manhã, leva a família, não é? Compra um cavalo. Acompanha as provas e quem sabe você compra um cavalo, adquire o seu cavalo da raça lusitana aí nesse leilão. Muito interessante. Meninos, adorei. Eu também adorei. Só falta vocês irem lá. Com certeza, vamos. Dá para programar? Para sábado? Vamos? Então, amém. Estão convidados. Olha só, Davi Carrano e Luiz Carlos Franco, ambos os meninos das fazendas Interagro, aqui conosco nesse bate-papo, no qual pudemos saber um pouco mais sobre a raça lusitana, falar sobre a Interagro, que eu acho que é um orgulho brasileiro, não é? Com certeza. Claro. Maior criador mundial está no estado de São Paulo, na cidade de Itapira. Gostei muito, meninos. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Clau, Vamos. ótima semana. Vamos embora, também. né? Tem que ir. Tem, então a gente vai. Eu espero que a sua semana seja tão alegre, descontraída e gostosa como foi o nosso bate-papo de hoje. Terça-feira que vem a gente está de volta. Espero você. Beijo, até lá.